Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou a Carol Zonato, Nutri, e eu te ajudo a desinflamar seu corpo e destravar a queima de gordura. E no tema da nossa live de hoje tá muito bacana. Hoje eu vou revelar 5 sinais de que o seu corpo está inflamado e o que você precisa fazer para diminuir o grau dessa inflamação, tá certo? Então, já te avisando que no final da nossa live eu vou abrir para perguntas, então se você tiver alguma coisa para perguntar, eu vou te responder ao vivo. Guarda a sua perguntinha aí que assim que eu finalizar aqui a live, quando estivermos quase no fim, eu já vou abrir para as perguntas, tá certo? Sejam todas muito bem-vindas, meninas. Muito obrigada pela presença de todas. Quem puder, só coloca para mim aqui no chat se vocês estão me ouvindo bem e se a conexão está boa, por favor. Se o áudio tá legal, se não tá com chiado, coloca aqui para mim no chat e já eu vou te falar 5 sinais, que daí eu quero que você vá anotando e vá dando um check aí, se você tem esses 5 sinais que mostram que o seu corpo está inflamado. Muitas vezes a gente tem esses sinais e nem sabe. Você tá sentindo tudo isso e nem sabe, nem tem esse conhecimento. Hoje eu vou te falar, você vai dar um check aí para ver quantos desses sinais você tem e depois eu vou te falar o que você precisa fazer para reduzir essa inflamação do seu corpo, tá bom? Meninas, obrigada, todas dizendo aqui que tá tudo ótimo, o áudio tá bom, a conexão tá ótima, então vamos começar, tá? Então, vamos lá. Muitas pessoas vêm me perguntar assim, Carol, o porquê que você fala tanto em relação à inflamação? Por que a inflamação é tão prejudicial para o nosso corpo? O que acontece? Por que você vive falando sobre isso? Então, vou te explicar aqui já para você ter uma visão de quanto a inflamação no nosso corpo atrapalha, tá? Em tudo. Quando o nosso corpo está com um grau de inflamação muito alto, porque assim, primeiro que você precisa entender, não existe nenhuma pessoa que seja 100% desinflamada. O corpo de todo mundo tem um certo grau de inflamação. Porém, o que a gente precisa fazer é trazer estratégias para que essa inflamação ela fique leve. Ela não seja um grau de inflamação grave, porque o que vai prejudicar o seu corpo, o funcionamento e o seu emagrecimento é você ter um grau de inflamação severa, grave, de moderada a grave, tá? Então a gente tem que fazer de tudo para que essa inflamação fique leve. Assim o seu corpo vai poder funcionar com uma certa harmonia, tá certo? Primeiro ponto. Segundo ponto, o porquê que essa inflamação ela traz tantos malefícios. Quando o nosso corpo ele está com um processo inflamatório muito severo, muito grave, de moderado para grave, isso acaba impactando em muitos pontos da nossa vida, principalmente no emagrecimento. Muitas mulheres vêm falar pra mim assim, Carol, eu não sei mais o que fazer, principalmente na minha caixinha, né? Sempre que eu abro caixinha, vem essa pergunta, Carol, eu não sei mais o que fazer, eu fico sem comer, eu tô sem comer praticamente tudo, eu passo fome e mesmo assim eu não consigo emagrecer. Por quê? Porque essa pessoa está olhando por um lado errado. Muito provavelmente ela nem sabe que tem esses sinais de inflamação e também nem sabe os motivos que causam essa inflamação. Então ela acaba fazendo o procedimento errado, continua com esse corpo inflamado, por isso que ela não emagrece, tá? Quando nós temos um grau de inflamação leve, quando a gente consegue sair lá da grave para leve, o nosso corpo ele começa a funcionar de uma forma muito mais harmônica, ou seja, o emagrecimento ele flui de uma maneira muito mais rápida. É aquele detalhe assim, quando você desinflama, você vira aquela chavinha e destrava a queima de gordura, aquela coisa que você não sabia mais o que fazer, que você estava lá travada, que não ia, que o emagrecimento não acontecia. Essa chavinha vira, destrava essa queima de gordura e o emagrecimento acontece de uma forma muito mais rápida. Por isso que eu sempre falo, por isso que eu gosto de trabalhar e por isso que o meu método de trabalho é voltado para desinflamação. Quanto menos inflamado o seu corpo é, mais rápido você consegue emagrecer, tá bom? Mas por que eu quis te contar isso? Porque eu sei que surgem muitas dúvidas. Muitas pessoas falam de desinflamação. Eu sei que é bom desinflamar, mas por que é bom desinflamar? O que isso vai me trazer de benefício? Por que ajuda no meu emagrecimento? Exatamente por isso. Porque quando você evita alimentos e hábitos que causam inflamação,
o nosso corpo, a tendência é que ele funcione muito melhor, muito melhor. A gente diminui aquelas citocinas pró-inflamatórias que são responsáveis por causar inflamação em excesso no nosso corpo. Consequentemente, o nosso corpo funciona melhor e o emagrecimento acontece de uma forma mais rápida. Combinado? Ficou tranquilo? Digita aqui para mim no chat se você entendeu ou se ficou um pouquinho confuso. Se ficou confuso, digita aqui que eu vou falar e vou explicar melhor, tá bom? Então vamos lá. Agora é hora de eu te contar quais são esses sinais que indicam, que revelam que o seu corpo está inflamado. Pega papel e caneta, agora eu quero que você pegue papel e caneta e anote aí quais desses sintomas você também está sentindo, tá? Primeiro deles, esse daqui é o sinal clássico de que o seu corpo está extremamente inflamado. Você está com sobrepeso ou obesidade. Isso está acontecendo com você? Coloca para mim aqui no chat. Por que que isso é um sinal de inflamação? Porque quando a gente tem uma quantidade de gordura muito grande no nosso corpo, a gordura, ela é pró-inflamatória. Então, quanto mais gordura a gente tem no corpo, mais inflamado nós ficamos, né? Mais inflamadas nós ficamos. Então, aumenta esse grau de inflamação, tá certo? Então, se você se você está acima do peso ou se você já está em grau de obesidade, isso significa que sim, o seu corpo está extremamente inflamado. Não é pouco, não. Não é uma inflamaçãozinha leve, é uma inflamação de moderada para grave. Combinado? E aí, tem ou não esse sintoma? Coloca para mim aqui no chat porque eu quero descobrir quem está inflamado aqui ou quem está inflamada ou não, tá bom? Segundo sinal que revela que seu corpo está muito inflamado. Você se sente sempre muito inchada, tem muita retenção de líquidos no corpo e excesso de celulite. Coloca para mim aqui no chat, ó, as meninas já estão dizendo, a Lê tá dizendo aqui que não, que esse não é um sinal que ela tem. A Esther tá dizendo que sim, que ela tá em sobrepeso e obesidade, a Deia também. Então, primeiro, se você está com sobrepeso e obesidade, e segundo, se você se sente muito inchada, se você sempre se sente inchada, com muita retenção de líquidos e excesso de celulite. Coloca para mim aqui se você tem esse sintoma. Se você tem esse sintoma, significa que o seu corpo também está extremamente inflamado. Ó, a Esther tá dizendo aqui que o segundo sinal não tem. Ok. Por que que é importante? Por que que eu quero saber se vocês têm esses sinais? Porque quanto mais sinais você tem, maior o grau de inflamação. Então, por exemplo, Carol, você falou 5 sinais e desses 5, os 5 eu tenho. Isso significa que você tem uma inflamação de moderada para grave. Carol, e eu, de todos os sintomas que você falou, de 5, eu tenho apenas 2. Então, você tem uma inflamação de leve a moderada, tá? Isso é importante para a gente entender o grau de inflamação do seu corpo. Quanto menos inflamado, menos prejudicial. Quanto mais inflamado, mais vai prejudicar o funcionamento do seu corpo e, principalmente, mais vai prejudicar o seu emagrecimento. Combinado? Vamos lá. Terceiro sinal que o seu corpo está extremamente inflamado. Intestino preso. Você sente isso daí? Você tem esse sinal? Se você tem intestino preso, isso aqui é um clássico. Não tem como dizer que o seu corpo não está inflamado se o teu intestino não funcionar, tá? A Rosilda tá dizendo aqui, ó, sinto muitas dores nas articulações, com a faceta plantar muito inflamada, porém ainda estou sentindo dor. Isso também é um sinal de inflamação grave, tá? Quando você tem muitos sinais de dores causados pelo corpo, a alimentação ajuda muito, tá? Ó, a Esther tá dizendo que sim, que intestino muito preso. Isso significa que o seu corpo está inflamado. É assim, ó, o intestino, ele é o órgão mais importante pro emagrecimento e pro processo de desinflamação. Se o seu intestino ele não estiver funcionando bem, se você tiver aquele intestino preso, que não consegue ir ao banheiro, não consegue fazer cocô, com certeza o seu corpo está inflamado, tá? A gente precisa virar essa chavinha aí para que ele possa voltar a funcionar, para que daí você consiga desinflamar e destravar esse emagrecimento, combinado? Se o seu intestino não funciona, o emagrecimento não acontece, tá bom? Quarto sinal, esse daqui também é um clássico, 90% das mulheres têm esse sintoma e é um indicativo de inflamação do corpo, tá?
Desejo excessivo por doces e carboidratos. Me contem. Você tem esse sintoma? Coloca pra mim aqui, ó, o quarto sintoma. Vão colocando aqui pra mim no chat que eu vou respondendo aqui as mensagenzinhas. Olha, ele tá dizendo aqui, ó, me sentia bastante inchada e retida. De 2 meses pra cá, melhorei a alimentação e já senti diferença. Inclusive, meu intestino melhorou. É isso mesmo, Lê. Veja só como quando a gente começa a aplicar as estratégias certas, como isso acontece de uma forma muito rápida, é desinflamar o corpo que tudo começa, ó, melhora a alimentação, consequentemente o intestino já começa a funcionar, você fica menos retida, você já sente que a barriga, antes que você, né, sentia aquela barriga inchada, líquidos muito retidos no corpo, você vê uma melhora e muito rápida, consequentemente o seu emagrecimento acontece de uma forma muito mais efetiva, tá bom? Então, quem tem aí esse desejo excessivo por doces e carboidratos, coloca pra mim aqui no chat, que eu quero saber. Então, vamos lá, vamos recapitulando. Primeiro sinal de que seu corpo está inflamado, se você está com sobrepeso ou já em grau de obesidade. Segundo, inchaço, retenção de líquidos em excesso e celulite em excesso também. Vamos lá. Terceiro sinal, intestino preso. Número 4, desejo excessivo por doces e carboidratos, tá? Todos esses são sinais de que o seu corpo está inflamado. Vai anotando aí, porque depois a gente vai fazer, eu quero que você coloque aqui pra mim quantos desses sintomas você tem, pra gente ter uma ideia se você está com uma inflamação leve, moderada ou grave, tá? Ó, a Rosilda tá dizendo aqui, ó, que sim, que ela tem... vamos lá. Meninas, assim, ó, eu vi que vocês estão mandando bastante mensagenzinhas, eu vou responder todas depois no final da live, tá? Enquanto isso, vamos focar só nos sinais, primeiro, nos sinais e sintomas, para não desfocar do assunto da live, tá bom? Então, vamos primeiro anotar aqui no chat quem tem esses sintomas, porque depois eu vou falar o que precisa ser feito para melhorar essa inflamação e porque também eu preciso saber como que tá esse grau de inflamação aí de vocês, combinado? Vamos lá. E número 5, esse também acontece muito com as mulheres, ó, a Rô tá dizendo aqui, ó, desejo por doces e carboidratos, sim. Número 5, falta de concentração, ansiedade e irritabilidade. Quem tem esse sintoma aí? Ó, eu aposto, até quero que você coloque pra mim aqui no chat, eu aposto que muitos desses sintomas você sente e você nem sabia que era um indicativo de inflamação do corpo, não é? Conta pra mim aqui no chat se você sabia, porque muitas mulheres sofrem muito com ansiedade, inclusive a ansiedade é um dos pontos chaves que impedem muitas mulheres de emagrecer. Assim, se eu perguntar qual a sua maior dificuldade para emagrecer, 90% das mulheres vão me falar, porque eu sofro com ansiedade, e aí eu desconto a minha ansiedade na comida. Eu desconto todas as minhas emoções na comida. Então, se você sente irritabilidade, ansiedade em excesso e também falta de concentração, isso também é um indicativo de que o seu corpo está inflamado, combinado? E aí, meninas, ó, já falei os 5 sinais de que o seu corpo está inflamado. E aí eu quero que vocês me contem aqui no chat quantos desses sintomas você tem para que a gente possa ver aqui se vocês estão com um grau leve ou alto, né? Um grau de inflamação severo, alto, leve, moderado ou alto. Coloquem aí para mim. Coloquem aí pra mim, de 5 sinais que eu falei agora, coloquem quantos sinais vocês têm aqui. Vamos lá que eu quero saber. Quero ver se vocês estão realmente inflamados, ó. A Esther tá dizendo que são 3. Então, seu grau de inflamação, Esther, ele tá de moderado para alto. Então, anota depois as dicas que eu vou dar aqui pra você implementando pra desinflamar esse corpo, tá bom? Ó, a Lê tá dizendo aqui, ó, eu tenho muito desejo por doces e carboidratos e nem sabia que tinha em relação com a inflamação. Isso melhorou bastante. Exatamente.
E isso está totalmente associado. E tem outros ainda, na verdade, tem vários outros sinais aqui. Não deu para eu trazer tudo aqui na live, porque realmente iria ficar muito extenso. Mas sim, é um sinal de inflamação. É um sinal de inflamação. E isso pode atrapalhar em muito o emagrecimento. A Aline tá dizendo aqui que ela tem um sinal. Dos 5 que eu falei, apenas um. Então, significa que o seu grau de inflamação, Aline, é leve. E isso é um ponto muito positivo. Porque apenas poucas mudanças que você fizer aí na sua rotina vão te ajudar e você vai ficar praticamente com um corpo sem inflamação. Não 100%, porque isso não existe, mas com um grau bem levezinho, tá? A Rô tá dizendo aqui, além das dores nas articulações, né, que também é um sinal de inflamação, tenho 3. Rô, então isso também é indicativo que você tem um grau alto, de moderado a alto de inflamação no seu corpo, tá? Por isso que é muito importante vocês anotarem as dicas que eu vou dar agora. Porque tudo bem, beleza, né? Ah, tá bom, já sei que eu tô inflamada, já vi pelos pontos ali que a gente contou que eu estou com um grau de inflamação moderado e alto. Tá, mas o que eu preciso fazer para melhorar isso, né? Aí que é o ponto principal que nós vamos conversar. E aí, meninas, tem mais? Deixa eu ver se eu passei alguma aqui. Me falem aí, quantos sintomas, quantos sinais vocês têm aí que indicam que vocês estão com o corpo inflamado para que a gente possa fazer um diagnóstico aqui se é uma inflamação leve, moderada ou grave. Vamos lá. Deixa eu recapitular a última vez para quem entrou agora aqui. Vamos lá. Se você está em sobrepeso, com sobrepeso ou obesidade, se você se sente muito inchada, excesso de líquidos retidos e excesso de celulite, intestino preso, desejo excessivo por doces e carboidratos, falta de concentração, ansiedade e irritabilidade. Esses são os 5 sinais. Quantos vocês têm aí, estão sentindo? Vamos lá, ó, a Lê tá dizendo aqui, ó, depois que melhorei a minha alimentação tenho 1, mas antes tinha 5. Olha que depoimento maravilhoso. Olha como a gente consegue, com a alimentação, sair de um grau severo, de uma inflamação grave, para uma inflamação leve. Imagina, a Lê sentiu 5 sinais. Ela sentiu 5 sinais. Depois que ela mudou a forma de se alimentar, apenas 1. Isso é um ótimo indicativo, significa que precisa ajustar só alguns pontinhos para que fique realmente, para que seu corpo funcione ainda melhor e o emagrecimento aconteça de uma forma ainda mais rápida. Legal, Lê, parabéns. Parabéns por aplicar tudo aí e ter a iniciativa de mudar a sua alimentação e diminuir tanto esse grau de inflamação no seu corpo. Vamos lá, a Mari tá dizendo aqui, eu não gosto muito de doces, mas também não gostava de saladas, agora passei a gostar mais de salada e já estou sentindo melhores. Olha só como muda, olha só quando a gente começa a aplicar, como vai mudando o nosso paladar. E deixa eu falar pra vocês uma coisa bem importante, o nosso paladar ele é completamente adaptável, ele se adapta a qualquer coisa, mas a gente precisa trazer estratégias para ir mudando esse nosso paladar aos poucos. Veja lá, ó, antes a Mari estava dizendo aqui que ela nunca foi muito dos doces, mas que ela não comia salada, ela não gostava. Hoje ela já gosta, mas por quê? Ela foi adaptando o paladar dela para consumir esses tipos de alimentos. Por que que o nosso paladar, a maioria das pessoas não gostam de frutas, verduras, saladas e legumes? Porque a indústria nos induz muito a consumir alimentos processados, alimentos industrializados em excesso. E esses alimentos, eles são muito ricos em aditivos químicos e em substâncias que a indústria coloca nesses alimentos para conferir mais sabor. E o nosso paladar, ele se vicia nessas substâncias. Então, quando você consome um alimento que é de origem natural, que não tem essas substâncias adicionadas, o nosso paladar parece que não sente. A gente fica com aquele gosto, nossa, parece que eu não tô comendo nada, isso aqui não tem gosto de nada. Quantas vezes, né, eu ouço, ai, Carol, eu não gosto de salada porque salada não tem gosto de nada. Alface não tem gosto de nada, fruta não tem gosto de nada. Porque tem um paladar muito viciado nessas substâncias, né, nesses aditivos químicos que a indústria coloca nos alimentos para conferir mais sabor, mais palatabilidade.
mais conservantes, né, para que esses produtos durem mais na prateleira, e isso faz com que o nosso paladar se vicie. Então, isso que a Mari falou aqui é algo muito importante. A gente precisa começar a mudar o nosso paladar para que o gosto desses alimentos naturais voltem a fazer sentido para nós. Como que a gente faz isso? Evitando o consumo excessivo desses alimentos. Alimentos industrializados, principalmente os ultraprocessados, que são esses, por exemplo, macarrão instantâneo, temperos prontos, barras de cereal, bolachas. Esses alimentos a gente precisa, não é que nunca mais você vai poder comer na sua vida, mas precisa reduzir esse consumo para ir tirando esse vício do nosso paladar para que a gente possa voltar a sentir o sabor dos alimentos que são naturais. Muito bem, Mari, muito bacana. Ó, a Adri tá dizendo aqui que tem os 5. Se você tem esses 5 sinais, isso significa que você tem um grau de inflamação grave, tá? Mas fica tranquila, ó, não fica desesperada não, tá? Eu mostro o problema, mas trago a solução também. Então fica tranquila que eu vou trazer essa estratégia, nós já vamos falar sobre isso. E você vai começar a aplicar e vai acontecer contigo igual está acontecendo com as nossas amigas aqui da live. Que começaram, como a Lê ali, que ela falou que ela começou antes, ela tinha os 5 sinais, hoje ela tem um só. E é assim mesmo. Vai aos poucos, você vai mudando a sua rotina, vai melhorando a alimentação e esses sintomas vão diminuindo, consequentemente a inflamação também reduz e o emagrecimento acontece mais rápido, tá? Olha a Lê falando aqui, ó. Olha para você ter uma ideia de quanto isso é importante. Além dela ter mudado a alimentação e ter diminuído o grau de inflamação no corpo dela, ou seja, ela não tem mais esses sintomas que incomodam, né? Tem bem menos, já não tem mais desejo excessivo por carboidrato, já tem bem menos inchaço no corpo, perdeu 4 quilos. Tá vendo quando eu falo, tá aqui, ó, uma prova viva aqui na nossa live, a Lê, ó, tá aqui acompanhando o nosso conteúdo, tá dizendo como prova real, reduziu os sintomas do corpo, diminuiu a inflamação, e isso tudo ela fez o quê? Melhorando a alimentação, melhorando os hábitos dela. Consequentemente aí, ó os 4 quilos. E olha quantos benefícios que trazem. Não é só porque as pessoas ficam muito focadas no estético, né? Ah, eu quero desinflamar para emagrecer. Mas pensa só, o emagrecimento, ele vem de forma natural quando você faz essa desinflamação. E não é só o emagrecimento que você conquista de forma natural. Você melhora todos esses sintomas. Olha quantas coisas você muda. Pense, a Lê tinha os 5 sintomas. Ela estava com um grau de inflamação alto, hoje ela tem 1. Então ela não sofre mais com inchaço, com retenção, com celulites em excesso, com compulsão por doces, desejo excessivo por carboidratos. Olha como tudo melhora. Melhora muito as dores, essas dores articulares que vocês me contaram aqui que sentem também. Isso significa que o corpo está inflamado. Cansaço, indisposição, isso também é um sintoma de grau de inflamação. Então quando você diminui essa inflamação no corpo também melhora, então você se sente mais disposta, você se sente mais alegre, mais feliz. Então olha quantos benefícios. E aí, ó, emagrecimento, 4 quilos. Que bacana, Lê, parabéns, principalmente por você aplicar, ter mudado a sua alimentação, mudado os seus hábitos, seguindo tudo que você aprende aqui e já ter esses resultados tão expressivos, parabéns. Vamos lá. Carol, viu que o gengibre ajuda na desinflamação. Tomo 1 xícara de chá por dia. Tem problema tomar todos os dias? Não tem problema nenhum. Inclusive, o gengibre, ele é um dos alimentos que tem um poder anti-inflamatório mais potente. Então, você pode tomar em forma de chá, você pode tomar ele em shot, você pode misturar no tempero da salada. O que eu não indico é tomar chá em excesso, tá? Porque mesmo o chá sendo natural, faz com que, se você tomar em excesso, isso vai ser prejudicial, tá? Mas até umas 2 xícaras por dia não tem problema nenhum, tá bom? Muito bem, Lê, vamos lá. Ó, a Cris tá perguntando aqui, ó, depois que mudei a minha alimentação, ando cansada. Provavelmente você tá restringindo demais a alimentação. Tá comendo pouco carboidrato, tá comendo poucas calorias. E, ó, isso daqui é muito importante, eu quero que você entenda isso de uma vez por todas. O segredo do emagrecimento não é fazer restrição absurda, não é parar de comer carboidrato, não é parar de comer todas as coisas que gosta, não é isso. É você ter uma estratégia que realmente vá desinflamar o seu corpo,
focar muito mais em qualidade nutricional do que em quantidade de calorias, tá? Se você tá se sentindo cansada, é porque você não tá ingerindo os nutrientes que você precisa, tá? Isso daí acontece muito com quem restringe carboidrato. Restrição excessiva de carboidrato faz isso aí. Você se sente cansada, sem disposição, sem vontade de fazer nada. Isso aí ou é restrição calórica demais, você tá restringindo muita caloria, tá comendo muito pouco, tá comendo pouco nutriente e tá restringindo carboidrato, tá? Então não faça isso. Vamos lá, a Mari tá dizendo aqui, ó, sou viciada na panqueca de farinha de aveia, deixei de comer pão da padaria, bolos e me sinto muito melhor. Olha que maravilha, olha que legal a substituição. Essa panquequinha de farinha de aveia, normalmente ela vai banana, farinha de aveia e ovos, então ela tem todos os nutrientes que você precisa. É um excelente lanchinho, tanto café da manhã, lanche da tarde, então é isso aí, tá? A Leuciane tá dizendo aqui que a conexão tá ruim. Tá ruim aí pra vocês, meninas? Me contem aí. Que eu tô falando aqui, nem sei se a conexão tá ruim. Ó, a Mari tá dizendo aqui que melhorou bastante o intestino. É isso aí. Quanto mais desinflamado o seu corpo tiver, tudo vai fluir de uma forma melhor. Consequentemente, se o teu intestino funciona melhor, você emagrece mais rápido também, tá bom? Que legal, a Mari tá dizendo aqui, ó, e aprendi bastante seguindo você, que bacana, e vai aprender muito mais, tá? Muito mais. A Esther tá dizendo que tá ótimo, então acho que era a conexão da nossa amiga ali mesmo. Tá, beleza, meninas, então já identificamos aqui quem tem sinais, quais são os sinais, já estamos trocando algumas ideias aqui, mas agora é hora de eu te contar o que você precisa fazer a partir de hoje na sua rotina, tá? Que a Lê, inclusive, já está fazendo e já tem resultados incríveis. O que você também precisa fazer para diminuir esse grau de inflamação e destravar esse emagrecimento de uma vez por todas, tá? Então, primeiro de tudo, que é o que eu estava falando aqui agora, você precisa cuidar da saúde do teu intestino. Seu intestino, o nosso intestino como um todo, ele é o órgão mais importante para o emagrecimento e para a desinflamação também. Se o seu intestino não funcionar, nada vai funcionar nesse emagrecimento. Você pode, assim, ó, você pode ficar sem comer para sempre que o seu emagrecimento não vai acontecer. Então, para diminuir esse grau de inflamação, o intestino precisa funcionar. Por quê? Se seu intestino não funciona, os nutrientes não vão ser absorvidos. O nosso intestino, ele é o órgão responsável por absorver os nutrientes que tem em todos os alimentos. Então, você come, se você come, o intestino não funciona bem, esses nutrientes não são absorvidos. E aí o emagrecimento não acontece. Aí acontece o quê? Cabelo caindo em excesso, unhas fracas, falta de disposição. Claro, porque você não absorve os nutrientes que precisa. E a maioria das mulheres me pedem assim: ai, Carol, me passa aí uma boa vitamina. Ah, porque eu tô tomando polivitamínico e tal, porque eu tô sem disposição, porque meu cabelo tá caindo, a minha unha tá fraca. Aí eu pergunto, tá, mas como que tá o funcionamento do teu intestino? Ah, meu intestino não funciona. Meu intestino é preso. Não consigo ir no banheiro, não consigo fazer cocô. Não adianta nada, você pode se entupir de polivitamínico, você pode se entupir de vitaminas, que se o seu intestino não estiver absorvendo, não vai adiantar nada. Você vai pegar seu dinheiro, rasgar e jogar no lixo. E agora, em contrapartida, se você tiver um intestino que funciona muito bem, você não vai precisar suplementar nada. Você não vai precisar tomar polivitamínico, você não vai precisar tomar vitaminas, porque o teu intestino vai absorver tudo que tem ali na alimentação. Então, o intestino está funcionando bem e você tem uma alimentação de qualidade, você não vai precisar suplementar, tá bom? Então, primeira coisa, cuide da qualidade do seu intestino. Como que você faz isso? Nosso intestino, ele depende de 2 fatores para funcionar: água e fibras. Ponto. Meu Deus, Carol, mas como assim? Precisa de probiótico, precisa de pré-biótico? Não precisa. Pré-biótico e probiótico, isso também é uma coisa que me falam muito. Ai, Carol, meu intestino não tá funcionando, me passa aí um pré-biótico, me passa um probiótico, porque eu preciso... Não há necessidade. Se você tem uma alimentação de qualidade, a não ser que você tenha alguma doença específica no intestino, isso pode acontecer. Inclusive, eu tenho uma paciente minha que ela tem assim, ela não tem uma patologia no intestino, mas ela tem um problema, porque como ela fez uso de laxantes por muitos anos, olha o que aconteceu. Isso acontece, viu? Prestem muita atenção nisso aqui, ó. Quem faz uso
prolongado de laxante, porque tem gente que toma laxante assim frequentemente. Ah, o intestino não funciona, toma laxante. Quero emagrecer, toma laxante. Isso vai causando danos na mucosa do intestino, vai causando um grau de desbiose, que a desbiose são alterações na microbiota lá intestinal. E essa minha paciente, ela ficou com um problema no esfíncter anal, ou seja, o trânsito intestinal dela funciona, o intestino dela funciona, só que ela não consegue evacuar. Então, na hora lá que ela vai fazer cocô, o esfíncter dela, ao invés de abrir, ele fecha. Esse músculo ficou com um problema por causa do uso excessivo de laxantes. Então, olha só, aí é um caso muito mais específico, né? Nós fizemos todos os exames, ela fez a colonoscopia, contactou que o intestino dela estava todo ok, não tinha problema nenhum. Porém, ela ficou com esse probleminha no esfíncter, então ela não consegue evacuar. Na hora que ela vai evacuar, ao invés dele liberar, ele trava. Então, olha só o perigo de você tomar laxante em excesso. Então, nunca faça isso, tá bom? Não tá conseguindo ir ao banheiro? Você precisa aumentar a sua ingestão de água e comer mais fibras. Ponto. Nada de ficar se entupindo aí de laxante, tá bom? Porque tem muita gente que faz isso, né? Vai lá na farmácia, compra laxante lá e fica vivendo. E isso pra quem tem gente que faz isso pra emagrecer. Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus. Vocês são minhas seguidoras, vocês jamais vão fazer isso, tá? Então, o que vocês precisam? Aumentar o consumo de água, consumir mais fibras, ok? Quais fibras, Carol? Frutas, legumes, verduras, aveia, chia, linhaça, todas essas, né? Todas essas aqui que eu falei para você aqui agora, são opções excelentes de fibras para incluir aí na sua alimentação, tá? Água, Carol, quanto de água eu preciso tomar todos os dias? Depende. 2 litros, 2 litros e meio? Não sei, isso é muito de pessoa para pessoa. Como que você vai descobrir a quantidade exata de água que você precisa tomar? Você vai fazer uma continha muito simples, muito simples. Você vai multiplicar 35 pelo seu peso. Então, eu, Carol, peso 60 quilos. Eu vou multiplicar 60, que é meu peso, por 35. O resultado dessa conta é a quantidade de água que eu preciso tomar todos os dias. Então, essa conta é super simples, você pode fazer aí na sua casa para saber a quantidade exata de água que você precisa tomar. Porém, são todos os dias. Água e fibras não é de segunda a sexta, não é dia sim, dois não, são todos os dias. A gente precisa bater a nossa meta de água e de fibras todos os dias, é domingo a domingo. Ah, é porque tem muita mulher que chega na sexta e muda completamente a rotina, muda completamente a alimentação, não toma mais água, não come mais fibras, aí obviamente o intestino vai travar, tá? Isso tem que ser feito todos os dias, combinado? Segundo ponto importante que você precisa fazer para diminuir essa inflamação aí, tá? Evitar ou reduzir o consumo de alimentos que causam inflamação. Porque não adianta nada você ir lá, isso também, olha, é um clássico que eu ouço sempre, meu direct é bombado disso. Carol, me passa uma bebida anti-inflamatória. Carol, me passa a receita de um chá anti-inflamatório. Carol, me passa os melhores alimentos anti-inflamatórios. Isso é importante? Muito. Existem muitas bebidas que ajudam, que têm poderes anti-inflamatórios muito poderosos, alimentos que são extremamente anti-inflamatórios, mas nada vai adiantar você ficar se entupindo desses alimentos, dessas bebidas, se você não tiver uma alimentação adequada, se você não evitar consumir em excesso os alimentos que causam inflamação. Quais alimentos que causam inflamação em excesso? Bebida alcoólica, açúcar, farinha branca, gorduras ruins, alimentos industrializados, aqueles processados e ultraprocessados que eu falei que mudam o nosso paladar. Então, são tipos de alimentos que são altamente inflamatórios. Os embutidos lá, presunto, peito de peru, mortadela, salsicha, são alimentos que causam muita inflamação. Por quê? Porque eles têm na sua composição uma quantidade muito grande de aditivos químicos. E essas substâncias, quando entram em contato com o nosso corpo, são prejudiciais e causam inflamação, tá? Carol, isso significa que nunca mais eu vou poder comer um doce, que eu nunca mais vou poder comer, sei lá, algo que seja à base de açúcar? Não é isso. Você pode comer de tudo, mas não comer de tudo o tempo todo. Esses alimentos, eles não devem estar na nossa rotina habitual. Esses alimentos você deixa para consumir eventualmente, em pequena quantidade. Ah, Carol, eu amo macarrão instantâneo. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês.
eu sei, lógico que eu sei que não é um alimento que tem que estar na minha rotina diária, mas eu amo macarrão instantâneo. Principalmente aquele de galinha, sabe? Aquele da Mônica de galinha. É o que eu mais gosto, eu amo. Por quê? É uma comida afetiva. Lembra a minha infância, quando eu era criança, a minha mãe comprava muito esses tipos de miojo, macarrão instantâneo e tal. E eu comia muito. Então, é um tipo de comida que traz uma memória afetiva pra mim. E eu adoro. Só que eu não como macarrão instantâneo todo dia. Eu deixo para consumir lá eventualmente, porque eu sei que é um alimento ultraprocessado, ele é cheio de aditivo químico, é cheio de sódio, aqueles temperinhos que vêm entupido de sódio, então eu não vou comer isso todo dia. Mas comer eventualmente tá tudo certo. E com, por exemplo, alimentos à base de farinha branca, a cervejinha, mesma coisa. Se você consumir em pequena quantidade, não tem problema nenhum. Eu amo tomar um vinho também, adoro. Eu deixo de tomar vinho? Não. Eu tomo vinho todo dia? Não. Eu tomo lá no final de semana, às vezes eu tomo uma taça, ou quando eu vou sair, eu não tenho o hábito de tomar muita bebida alcoólica em casa. Mas quando eu tô com vontade, eu tomo. E consigo manter o meu corpo com um grau de inflamação leve. Mas o segredo é a quantidade e a frequência que você vai fazer isso, tá bom? Não é que você não pode mais comer, pelo amor de Deus. Esse negócio de terrorismo nutricional não funciona. Você pode comer, mas precisa ser de uma forma moderada. Combinado? Vamos lá. Depois, então, que você arruma a casa e evita consumir esses alimentos que são pró-inflamatórios em excesso, é hora do quê? Você ter uma alimentação rica em alimentos anti-inflamatórios. Aí sim vai fazer sentido você incluir aquela bebida anti-inflamatória, os alimentos que têm poder anti-inflamatório, aí faz sentido, porque você já está evitando aqueles alimentos que causam inflamação. Aí você trazer estratégias para potencializar esse poder anti-inflamatório é maravilhoso. Quais alimentos que têm um poder anti-inflamatório muito poderoso? O gengibre, que a nossa amiga Lê aqui já comentou, o gengibre é um excelente anti-inflamatório. Você pode consumir ele de várias formas, em suco, em shot, em formato de chá, como é o que ela toma, tempero de salada, tempero de preparações, tanto faz, tá? O gengibre ele é muito bom. Cúrcuma também é um poderoso anti-inflamatório, também você pode consumir aí em várias preparações, pode também. Azeite de oliva extra virgem é um poderoso anti-inflamatório, peixes ricos em ômega 3, atum, sardinha, salmão, são peixes que são muito ricos em ômega 3 e ajudam a desinflamar muito o corpo, tá? São poderosos anti-inflamatórios. Abacate também é um poderoso anti-inflamatório e, principalmente, uma alimentação anti-inflamatória, ela é baseada em alimentos naturais, alimentos mais naturais possíveis. Então, para que você tenha realmente uma estratégia anti-inflamatória bem poderosa, você vai consumir alimentos que são mais próximos da natureza. Tudo aquilo que vier diretamente da natureza, tranquilo. E aquilo que for embalado, processado, que você pegar na prateleira lá, que seja enlatado, embalado, processado, esses alimentos você deixa para consumo eventual e não todos os dias, tá bom? Quarto ponto que vai te ajudar a diminuir muito essa inflamação: dormir bem. Carol, mas o que tem a ver uma coisa com outra? Tudo. Se você não tiver, quem não tem um sono de qualidade, quem não dorme bem, tem um corpo altamente inflamado. Por quê? Durante o nosso sono é o período que nós temos uma grande produção hormonal. Se você não dorme bem, esses hormônios, essa produção de hormônios fica completamente bagunçada. Ou seja, o hormônio do estresse, que é o cortisol, fica muito alto. E quando você fica... estresse em excesso causa inflamação. Então você fica com esse cortisol altíssimo. Fica com o corpo extremamente inflamado. E o cortisol alto causa acúmulo de gordura, principalmente na região da barriga. Sabe aquela pochetezinha que fica embaixo do umbigo, que nós mulheres detestamos, que é o ó. Então, cortisol em excesso causa isso. E o que faz o cortisol ficar alto dessa forma? Muito estresse e quem dorme mal.
tá? Então você precisa ter um sono de qualidade. Você precisa dormir bem à noite, você precisa descansar para que seu corpo produza os hormônios da maneira certa, para que você acorde descansada, para que você fique desestressada, tá? Então o sono, ele é fundamental. Se você não estiver dormindo bem, você não vai conseguir desinflamar seu corpo, combinado? E quinto e última dica aqui que vão te ajudar a reduzir esses sinais de estresse, esses sinais de inflamação do seu corpo, é controlar o seu estresse. Por quê? Lembra que eu te falei agora há pouco que o estresse é altamente inflamatório? Quando você fica muito estressada, o seu corpo fica muito mais inflamado. Carol, como que eu faço para controlar o meu estresse? Dormindo bem. Quando você dorme bem, a tendência é que seu corpo fique descansado e que você fique mais calma, mais tranquila, tá? Fazendo atividade física, porque quando a gente faz atividade física, o nosso corpo, ele produz hormônios e neurotransmissores que são responsáveis por nos causar essa sensação de prazer e bem-estar que diminuem o estresse. Isso a atividade física faz. Por isso que a atividade física, ela ajuda tanto para aumentar o gasto calórico, ou seja, porque seu corpo gasta mais calorias, como ela ajuda a controlar o estresse também, tá? E tem outras coisinhas também que ajudam. Quem gosta de fazer meditação, pode fazer meditação. Aqueles olhinhos essenciais também ajuda a dar uma relaxada, diminuir um pouquinho o estresse. E assim, o mais importante de tudo é você encontrar algo que você goste que te ajude a canalizar esse estresse. Eu, Carol, faço isso com atividade física. O dia que eu não faço atividade física, eu fico querendo matar de tão estressada. Porque a atividade física ajuda o meu corpo a canalizar esse estresse. Mas cada pessoa reage de uma forma. Tem pessoas que gostam de caminhar, tem pessoas que gostam de ler um bom livro, escutar uma música. Isso você vai precisar entender o que você gosta mais, tá? Mas sim, a atividade física é um dos principais pontos que ajudam a canalizar esse estresse, tá bom? E aí, meninas, anotaram? E me mandem agora, é hora de mandar as perguntas, tá? Primeiro quero saber se vocês anotaram aí tudo que vocês precisam fazer para reduzir o grau de inflamação aí do corpício. Deixa eu ver se eu passei. A Esther tá perguntando aqui, ó. O pão integral é farinha branca? Tem que observar, tá, Esther? Tem alguns tipos de pães integrais que são mais à base de farinha branca do que de farinha de trigo integral, tá? Eu até tenho uma live, foi da semana passada? Não, da semana retrasada, tá aqui no meu feed, se você quiser, depois vai lá no meu perfil e procura essa live que eu explico certinho. Inclusive eu trouxe uma embalagem de pão para ensinar como você faz para escolher os melhores pães que causam menos inflamação, tá? Os melhores pães aí para desinflamar. Mas o que você precisa observar? Se ele é 100% integral. Como você faz para identificar isso? Ou ele vai vir estampado na frente no rótulo, que é 100% integral. Se for 100% integral, ele é a base de farinha integral. Se ele não vier estampado, e isso está acontecendo muito, eu já tive vários pacientes me perguntando que estavam com dúvida, porque agora eles estão tirando 100% integral e estão colocando 100% nutrição, tá? Quando vier o rótulo dessa forma, o que você vai fazer? Você vai pegar o verso lá do pão e vai olhar a lista de ingredientes. Para você saber se ele é 100% integral, o primeiro ingrediente precisa ser farinha de trigo integral. Se for, por exemplo, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, é farinha branca, tá? Então, você tem que observar. Primeiro ingrediente tem que ser farinha de trigo integral. Aí significa que ele é um pão 100%, tá? E aí, meninas, temos mais perguntas? Legal. A Esther tá dizendo que anotou tudo, bacana. E ó, fiquem tranquilas, porque eu vi que a Van tá dizendo aqui que chegou atrasada, não tem problema. Assim que nós finalizarmos, eu já vou deixar disponível ali no meu feed para que vocês possam assistir e compartilhar quantas vezes quiserem, tá bom? Se ficar alguma dúvida também não tem problema, deixa lá no comentário das lives que eu respondo todas, ou então pode me mandar por DM também que eu respondo, tá? Deixa eu ver se eu passei alguma coisa aqui. Eu acho que eu respondi todas, mas se caso ficou alguma pergunta em haver aí, é só deixar lá no comentário da live, nos comentários da live que eu respondo, tá bom? Meninas, espero que vocês tenham gostado. É sempre uma delícia estar aqui com vocês. Eu amo fazer live aqui.
Semana que vem teremos mais, na próxima quarta-feira estarei aqui firme e forte 14 horas e espero que vocês também. Vou trazer um tema bem bacana pra gente discutir, porque eu quero que todas vocês tenham os mesmos resultados da nossa amiga Letícia. A Lê tava dizendo aqui, né, se você chegou agora e não viu, a Lê tava dizendo, depois que ela começou a mudar a alimentação dela, aplicar o que ela aprende aqui, ela tinha, de todos esses 5 sinais que eu comentei aqui de grau de inflamação, ela tinha os 5, hoje ela tem 1. Depois que ela melhorou todos esses sintomas, ela já eliminou 4 quilos, assim, ó, brincando. E é isso que eu quero que aconteça com vocês também, tá bom? Então, muito obrigada, meninas. Espero vocês na próxima semana com mais um tema aí. E vamos que vamos. Ó, a Lê tá dizendo aqui, ó, tudo anotadinho. Estou extremamente feliz com essa live. Fiquei feliz de ver que a maioria das coisas que você falou eu já coloco em prática. Que bacana, Lê. Muito legal. Isso significa que você tá pegando todo o conhecimento que você tem e tá colocando em prática, porque isso é muito importante. Não adianta você ter o conhecimento e não aplicar, porque daí as coisas não acontecem, né? Para que realmente o processo aconteça, precisa colocar em prática. Precisa pegar todo esse conhecimento, anotar e, ó, colocar em prática, que aí o resultado vem. Ó, tá vendo a Lê aí, ó? Tá dizendo aí na live, deixou o comentário aí que já eliminou 4 quilos. E hoje tem aí, né, praticamente nada de sintomas, tem uma vida muito mais saudável e muito mais regrada, tá? Meu único problema não é conseguir dormir bem. Esse é um problema sério, tá? O sono, se você não dorme bem, dificilmente você vai conseguir desinflamar seu corpo, tá? Ó, faz o seguinte, pra você melhorar a qualidade do seu sono, inclusive eu coloquei nos meus stories esses dias. Você precisa fazer uma coisa que se chama higienização do sono. Higiene do sono, higienização do sono é a mesma coisa, tá? São hábitos, é um passo a passo bem simples que você inclui na sua rotina, que induzem a produção do hormônio do sono e melhora a qualidade, consequentemente você dorme melhor, tá? O que é esse passo a passo? Então, 1 horinha lá antes de você dormir, o que você vai fazer? Você vai tomar um chazinho calmante ali, camomila, erva doce, capim-limão. Você vai tomar um banho bem relaxante, isso também é importante, que o banho ajuda o nosso corpo a relaxar. O ambiente que você dorme, lá o seu quarto, você vai deixar ele sempre muito bem arejado, porque quando baixa a nossa temperatura corporal, quando a nossa temperatura corporal fica mais baixa, induz a produção do hormônio do sono, que é a melatonina. Por isso que não é bom você ficar em quarto muito fechado, muito abafado, com muito cobertor, isso não é bom. O ideal é sempre você ficar num ambiente arejado, tá? Então, o seu quarto precisa estar mais fresco e também com pouca luminosidade, de preferência luminosidade nenhuma, tá? Essas luzes brancas, elas deixam o nosso cérebro em alerta. Então, aí 1 horinha antes de dormir, é importante que o seu quarto fique bem escurinho, que você não mexa no celular, porque a luz do celular, o celular prende a nossa atenção e a luz do celular atrapalha também, deixando o nosso cérebro em alerta. E mesmo tela de televisão, tá? O ideal é que a gente não se exponha em nenhum tipo de tela. Nem de computador, nem de celular e nem de televisão, tá? Então é importante que 1 horinha antes de dormir você evite qualquer tela, tá? Esse daí é a higiene do sono que a gente faz. Eu faço isso todos os dias, tá? Inclusive, eu gosto de colocar também uns óleos essenciais quando eu sinto que eu tô um pouco mais agitada. Eu gosto muito Ai, meu Deus, esqueci qual que eu tô usando agora. Mas é um para ansiedade, não lembro exatamente. Eu comprei da minha físio lá, que ela faz esses olhinhos essenciais, eu comprei dela. Mas de lavanda. Então ele ajuda a controlar a ansiedade, a dar uma desacelerada, uma relaxada. Eu pingo um pouquinho desse olhinho essencial e faço toda essa higiene do sono. E a qualidade do meu sono melhorou muito, tá? E isso daí é um passo a passo super simples que você pode fazer que normalmente tende a melhorar, tá bom? Vamos lá. A Alê tá dizendo aqui, ó, preciso melhorar o estresse. Nesse eu sou muito falha. O estresse, ele é altamente inflamatório, né? Então precisa melhorar. Tenta fazer, Lê, como eu falei aqui, algo que te ajude a canalizar esse estresse.
Eu não sei se você já pratica atividade física, mas a atividade física ajuda muito por causa da liberação desses hormônios e neurotransmissores. Então, é algo que ajuda muito a controlar o estresse. E tem algumas outras técnicas, isso depende muito de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que gostam de fazer yoga, tem outras que gostam de fazer meditação. É uma forma de relaxamento, de canalizar o estresse, mas isso vai muito de pessoa para pessoa, tá? Vamos lá, ó, a Selma tá dizendo aqui, ó, pode ser chá de erva doce? Pode, erva doce é maravilhoso. Erva doce, erva cidreira, capim-limão, camomila, chá de funcho, todos esses têm ação calmante, pode ser sim, tá? São chazinhos ótimos. E aí, meninas, temos mais perguntas? Me contem, se tiverem, agora é a hora. Já me mandem aqui. Acho que é isso, né, meninas? Ai, adoro quando vocês interagem, adoro responder as perguntinhas de vocês ao vivo, porque eu tenho muita interação com as minhas seguidoras, mas a gente fala muito por DM, né? Aqui a gente consegue interagir no ao vivo e é muito bom, muito bom. A Elis tá perguntando aqui, ó, se chá de mulungu é bom. Olha, entre os chás calmantes, o mulungu não é um dos mais indicados, tá? O mais indicado seria esses outros que eu falei. Camomila, erva doce, capim-limão, chá de funcho ajuda também. Sara tá perguntando aqui, leite em pó, qual é indicado para não inflamar o corpo? Sara, é assim, ó, leite não é um alimento inflamatório, tá? O leite vai ser inflamatório se você tiver intolerância à lactose, ponto. Se você não tiver, o leite não é inflamatório para você. Esse negócio que leite inflama, que leite, isso, aquilo, é um mito. O leite é inflamatório para quem tem intolerância à lactose. Então, se você tiver intolerância à lactose, você não pode tomar o leite de vaca, tá? Ele tem que ser... E eu não indico nem... Para intolerantes à lactose, eu não indico nem o leite zero lactose, tá? Porque o leite zero lactose não é que ele não tenha a lactose. Ele tem a lactose, mas junto com o leite ele tem a enzima lactase junto, que evita que você tenha aqueles desconfortos quando você ingere a lactose, mas você vai estar ingerindo ela da mesma forma, tá? Então, se você tem intolerância à lactose, o ideal é você consumir um leite vegetal, tá? De origem vegetal, e não nem leite de vaca e nem leite zero lactose, porque por mais que você não tenha aquele desconforto porque a intolerância à lactose causa muitos desconfortos, né? Diarreia, gases, náuseas, tem pessoas até que vomitam e tal. Você não vai sentir esses sintomas, mas você vai estar judiando da tua mucosa intestinal. Então, não indico. Indico para intolerantes à lactose, leite de origem vegetal. Pode ser de amêndoas, de soja, de coco, qualquer um, tá? De castanhas, desde que seja vegetal. Vamos lá. Então, o leite só é inflamatório nesse caso, tá? Caso contrário, não causa inflamação, não. Meninas, então é isso. Vou ter que me despedir de vocês, porque já estamos no nosso horário aqui, mas quarta-feira que vem estarei aqui de novo, às 2 horas, tá? 14 horas, horário de Brasília, para trazer mais temas aí bacanas para vocês de desinflamação e emagrecimento e para responder as perguntinhas de vocês ao vivo, tá bom? Muito obrigada pela presença de todas, um beijo e até semana que vem.